Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir posteriormente. Mais uma live da série do Descomplica Direito. Hoje com uma convidada muito especial, a professora Andréa Visotto. Professora Andréa Visotto, que aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante e hoje muito atual, que é o direito à cidade. O que é o direito à cidade? E ainda mais nesse contexto de pandemia. Professora Andréa Visotto, que além de professora universitária, também exerce a advocacia. Advogada, professora, mestre e doutora em planejamento urbano pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB do Rio Grande do Sul. Professora Andréa Visotto, é um prazer, uma honra tê-la conosco hoje. A honra é minha, boa noite. Professora Andréa, que desde já, eu digo, foi minha primeira professora na academia, na faculdade, lá no ano de 2009, em mais de uma disciplina, e também a quem tem a inspiração para hoje, né, a gente atuar em várias atividades, como direito administrativo, direito municipal também, quando for necessário. Professora Andréa, nessa sua longa trajetória, eu queria que a senhora pudesse contar para nós como que a senhora optou pelo direito. Havia algum outro curso que lhe chamava a atenção na época que a senhora cursou a faculdade? Como foi essa sua escolha? Bom, primeiro agradecer o convite, Carlos, que, como eu te disse, é uma honra para mim. Tu que foste meu aluno e hoje é meu amigo, né? Te tenho entre os meus amigos pessoais. E lá no longínquo ano de 2009, né? Enfim, pois é, a minha trajetória ela é meio estranha, né? Ela é meio estranha, mas ela acaba, depois de muitos anos, fazendo muito sentido. Eu sempre quis ser arquiteta. A minha preparação, segundo grau profissionalizante, quando tinha um profissionalizante, foi em desenhista de arquitetura. Enfim, não sabia desenhar, né? Chegou na hora de fazer inscrição no vestibular, uns 2 dias antes eu comecei a pensar, eu venho de uma família de advogados, eu realmente não tinha interesse no direito. E eu tinha muito interesse pela educação física também, mas enfim, era arquitetura. Chegou lá na hora de fazer inscrição, eu coloquei direito. Então, assim, ó, ela não tem razão nenhuma, né? Ou faz toda a razão. Quer dizer, não é uma história, assim, tem uma lógica, foi sempre o que eu sempre quis. Não foi. Foi, assim, um acidente de percurso. Que, na verdade, né, como nada acontece por acaso, eu falo que foi um acidente de percurso, mas um feliz acidente de percurso, porque eu sempre sou muito feliz na minha profissão, e acabei, depois de um certo tempo, poder aliar aquilo que eu queria fazer, que era arquitetura e planejamento urbano, dentro da minha atividade profissional, né? Porque eu acabei me especializando dentro do direito administrativo, direito público, acabei me especializando dentro do planejamento urbano. Então, a partir daí, sempre trabalhei, não fiz outra coisa desde o meu primeiro estágio, sempre trabalhei com direito, como eu te disse, sempre fui muito feliz, né? E sempre tive esse lema, assim, tu tens, como é que diz Frida Kahlo, né? Onde não encontras amor, não te demores, né? E a mesma coisa na profissão, porque a gente muitas vezes tem uma relação muito mais forte com a profissão do que a própria relação pessoal, familiar, enfim, né? Então a gente tem que estar onde a gente gosta. Eu não imagino uma pessoa ou infeliz daquele que trabalha em alguma coisa que não gosta ou que não lhe dê prazer. Né? Então essa é a minha trajetória, um acidente de percurso. E lá quando a senhora cursou o direito,
que a senhora via, né? Claro, tinha já juristas na sua família, enfim, pessoas ligadas ao direito, mas como é que a senhora enxergava lá na faculdade? Claro, era bastante diferente, né, do que é hoje. O que a senhora via naquela época que hoje é diferente? Bom, na verdade, assim, né? Eu entrei na faculdade em 81, né? Então eu entrei na faculdade em plena ditadura. Eu me formei em 85, então quando começou a abertura democrática, eu estava terminando o meu curso de direito. Então, assim, dentro da faculdade eu pude conhecer muita coisa, muito pelas disciplinas também, mas muito pela vivência da faculdade. Então, naquela época, tinha os filmes do Costa Gravas, que era assim, um cineasta que sempre trabalhou com questões muito políticas, né? E aqueles filmes eram assim filmes que eles não passavam em cinema, né? Aquilo assim eram sessões especiais dentro do diretório acadêmico, enfim, tinha toda uma conotação política. Então ali eu comecei a ver, né? Fora o que eu já percebia do meu mundo, que tinha alguma coisa errada, né? Que tinha alguma coisa estranha. Então é isso, assim. Eu sou, na verdade, como diz o Lula, né, um filhote da ditadura, né? Então, naquela época, assim, como tu disseste, a faculdade era bem diferente. Tínhamos alguma repressão? Não, nenhuma, né? Mas era diferente, né? Com certeza os debates eram diferentes. Era outro tipo de debate, né? Sim. Mais pela provocação e pelo debate da democracia em si, né? E a Andrea formada... Hã? E a Andrea formada, então, passando todo esse período, né, já lá em 85, como a senhora mencionou, a senhora pensava em advogar desde pronto ou pensava em ir para uma outra carreira? Não, também, eu no começo, eu me desiludi um pouquinho com a advocacia. Como todos nós que advogamos, tem algum momento da advocacia que a gente pensa, porque é difícil. A ciência jurídica em si, ela é muito bonita, mas, né, a vida real é outra. Né? Trabalho a gente sempre tem, mas às vezes a gente não consegue se sustentar com aquele trabalho, porque trabalho tem, muitas vezes honorários não se tem, né? Então eu acabei indo para trabalhar numa empresa que trabalhava com municípios, que fazia, né, bem conhecida no Rio Grande do Sul, que é delegações de prefeituras municipais, e ali eu fiz toda a minha formação, meio na marra, porque a gente atendia naquela época as pessoas ou por consultas escritas ou por telefone, então as pessoas faziam as perguntas a queima-roupa, né, e foi uma excelente escola para mim. Trabalhei lá muitos anos e comecei a fazer concurso. Na verdade, eu queria a promotoria de justiça, e por ter sido reprovada no concurso de promotor de justiça, eu acabei sendo aprovada muito bem no concurso da Procuradoria do município de Porto Alegre, e ingressei, fui nomeada, e continuei dentro do direito público. Então, assim, a minha formação toda é dentro do direito público. Eu estou trabalhando no direito privado agora, faz 3 anos, tenho aprendido muito, né? Porque essa experiência, a gente tem, claro, hoje eu tenho a experiência da idade, eu tenho a experiência da procuradoria, né? Que, enfim, é um trabalho excelente, tenho a experiência, né, nos últimos anos eu tinha uma função de chefia bastante importante, então tratava muito sempre tratei com as pessoas, mas essa coisa da composição de conflitos, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a situação da Arena do Grêmio, eu tratava, era comigo isso. Então, assim, era um conflito. Nós ficamos 14 meses discutindo a Arena do Grêmio. Fizemos um acordo e a OAS faliu, e depois veio todo esse imbróglio que acabou agora, mais ou menos, sendo novamente reativado e solucionado. Mas, então, assim, essa composição com as pessoas, a questão disso, de como tratar situações, eu trouxe muito isso para a advocacia privada, que também estou adorando, mas estou aprendendo, né? Estou gostando muito.
É Mas diferente, essa, né? é diferente. A minha matriz é do direito público, né? E o que a senhora enfrentou bastante esse longo período, né, que a senhora trabalhou à frente da Procuradoria? O que a senhora enxergava, como é que a senhora enxergava a cidade? Porque, afinal de contas, trabalhar nesse setor também envolve diretamente a cidade, né? Ali a ordenação da cidade. Como é que a senhora enxergava isso lá no início, lá André, formado, enfim, lá no, né, início da década de 90, ingressando lá na Procuradoria, e agora, quando a senhora, então, se aposentou? Olha, assim, eu sempre tive uma convicção e sempre levei para dentro de sala de aula isso. Qual é a convicção, qual é a frase, né? Na verdade, a vida acontece no município, ela não acontece, ela não, o teu endereço é no município, né? O teu endereço não é no estado e não é no país. Então, o palco de vida da gente, a vida da gente, o cenário da vida da gente é a cidade. Seja trabalhando na saúde, seja trabalhando na parte urbanística, com servidores públicos, enfim, é a cidade, né? Claro que a cidade, a política urbana de lá para cá, de 92 para cá, quando eu entrei no município, a política urbana ela estava recém engatinhando. Por quê? Porque a Constituição Federal que trouxe a política urbana por primeira vez como um tema constitucional. Antes não se falava disso. E antes o município também não tinha característica de ente federativo, ele era meramente um ente administrativo que executava as diretrizes postas pela União e pelo Estado. Então, era um município que foi se renovando, né? Naquele momento da Constituição Federal, a gente viu absurdos, porque o município, digamos, emancipado no sentido de ser ente federativo, isso foi entendido, até se entender que essa natureza de ente federativo era algo dentro de um todo federativo. Nossa, a gente viu coisas absurdas, porque era o prefeito legislando sobre salário mínimo nacional, eram os vereadores legislando sobre salário mínimo nacional, porque eles entendiam que, como Claro. entes autônomos, eles podiam fazer isso, quando na verdade não é. Então, assim, nós tivemos muito trabalho naquela época, e era um trabalho, digamos assim, que ele era compreendido em tempo real. É exatamente o que está acontecendo hoje, já entrando um pouquinho no nosso tema, com a pandemia, com as questões da pandemia. Não há um tempo de maturação daquele assunto, não há um tempo de discussão. Na verdade, as soluções estão acontecendo em tempo real, que é o que acontecia lá atrás, também com relação a essa questão que eu falava do município como ente federativo, mas a comparação, ela se ajusta aqui. Eu lembro que a senhora referia bastante, até antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente falou sobre isso, a senhora falou da popularidade do direito administrativo, da popularidade do direito urbanístico, enfim, e principalmente o direito administrativo constitucional, né, porque é constitucional. Talvez, na época que os colegas, meus colegas, outros colegas estudaram essa matéria, não compreendessem, talvez, o que a senhora mencionava. Mas agora, com esse período que nós estamos vivendo, me parece que muito mais ficou evidente isso que a senhora está colocando, né, da importância desse ramo, e como a senhora mencionou, mudar as situações, mudar os pensamentos e os rumos conforme o tempo vai passando. E nesse sentido, o que abrangeria hoje, então, o que abrangeria o direito à cidade? O que abrange esse direito à cidade? Pois é, eu ia começar exatamente por aí. Eu digo, o nosso título é o direito à cidade e à pandemia. Talvez, até em razão dessa nossa prosa aqui, nós poderíamos dizer o município, o direito à cidade e a pandemia. Então, vamos. Pandemia, a gente sabe o que é. Infelizmente, estamos também vivendo, né? O direito à cidade é um direito que ele não é catalogado, ele não é um direito expresso na Constituição Federal. Muitos aliam esse direito
ao grupo dos direitos humanos, né, lá onde há o direito à moradia, enfim, mas eu me alio ao direito à cidade dentro da política urbana, né? O direito à cidade ele surge em razão da política urbana como um capítulo específico dentro da Constituição Federal. Então, que cidade nós estamos falando? Porque isso também é muito importante, né? Eu estou aqui me mexendo e saio do foco. Que cidade é essa? Qualquer cidade. Uma cidade pequena, uma cidade grande, uma metrópole. Todas as cidades vão ter as suas peculiaridades, mas vão ter também os seus grandes problemas. E o direito à cidade, assim, muito rapidamente, nós poderíamos dizer que é esse direito constitucional não catalogado, implícito, mas ele está ali. Implicitamente ele está na Constituição, ele decorre não só apenas do capítulo da política urbana, mas toda essa questão social e coletiva que está no DNA da Constituição Federal. E aqui um parêntese, um grande parêntese, mas que acho que vale a pena. Dentro do capítulo da política urbana, a função social da propriedade, que é um princípio constitucional, que significa que a propriedade só será protegida pelo direito enquanto ela tiver uma função. Então, propriedade urbana sem função não é protegida pelo direito. Portanto, pode ser desapropriada, usucapida, arrecadada, enfim. Mas o parêntese que eu queria fazer é que há um projeto de emenda constitucional do senador Flávio Bolsonaro que pretende extirpar da Constituição Federal a função social da propriedade. Tá? Então, as pessoas estão lá, pois é, mas se tirar ali da política urbana, para mim não faz a mínima diferença. Porque a função social da propriedade está na ordem econômica, está na política urbana e está também como direito fundamental. O que diz lá como direito fundamental? A propriedade é protegida? Sim, né? A vírgula. Desde que cumpra a sua função social. Então, claro, se essa emenda constitucional seguisse, tivesse êxito, teríamos uma discussão jurídica que, obviamente, ia chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas que, para mim, assim, ela não vai mudar em nada. Supressão de palavras dentro da Constituição Federal, ela não muda o DNA dessa Constituição Federal, do social. E o direito à cidade, então, fechando o parênteses e respondendo outra pergunta, o direito à cidade, ele ainda é um conceito em construção, mas que diz o quê? Que todo o indivíduo dentro da cidade, ele tem direito à mesma gama de oportunidades de trabalho, de infraestrutura, e de serviços públicos e de serviços comunitários. Então, dentro de uma cidade para ser cidade, digamos assim, ela tem que garantir ao indivíduo oportunidades de habitação, de moradia, artigo 6º da Constituição Federal, de circulação, mobilidade, né, de trabalho e de lazer, minimamente, tá? Só que hoje a gente não olha a cidade apenas, digamos assim, como um território dividido em ruas e áreas, né? Aqui eu posso construir indústria, aqui área residencial, aqui área... Não. Essa cidade, ela engloba, dentro dessa gama de direitos à infraestrutura e serviços urbanos e comunitários, todas as políticas públicas, saúde, educação, a própria mobilidade, né? Porque onde que elas acontecem? Nas cidades, tá? Então, agora sim, entrando no nosso tema, que eu escolhi e achei depois, eu digo, é muito óbvio. Ele é muito óbvio, só que não, né? Porque a pandemia, a gente está vendo diariamente o que está acontecendo. Então, essa tragédia, esse genocídio, sim, que está acontecendo no Brasil, bom, poderia ter sido evitado, sim, isso é uma outra discussão, mas dentro dessa tragédia,
vem atrás uma série de outros efeitos, fora os efeitos da doença, que a gente às vezes não sabe, ainda não sabe, né? É muito, de novo, a questão do tempo real, né? Eu estava agora vendo uma notícia sobre também um efeito da Covid no corpo do ser humano, que também está sendo encontrado agora, enfim, né? Então, foram os efeitos da doença, né, que são, enfim, não se conhece absolutamente, mas a gente tem efeitos diretamente no espaço urbano. E isso acontece em todos os tipos de cidade, pequenas, médias e grandes. E eu aqui dou um exemplo. Muitas pessoas, de baixa renda, alta renda, enfim, nós advogados, né? O que aconteceu conosco a partir de 10 de março de 2020? Muitos de nós ficaram sem renda da noite para o dia, zero. Né? Zero. Então, por exemplo, a senhora que me ajuda aqui em casa, minha faxineira, do dia 10 para o dia 11, ela ficou zerada. Ninguém mais disse para ela vir, né? E ninguém mais, evidentemente, quis pagá-la, né? Aqui, ela atende a mim e a minha mãe, nós continuamos pagando, não por uma questão de sobrevivência. Sim. Ela ainda tem a casa dela, né? Nós, advogados, temos, enfim, cada um tem a sua situação. Mas o que acontece é que, assim como aconteceu com a minha secretária aqui, replica isso em todo o Brasil, e replica isso em várias funções. E isso acabou levando muita gente para as ruas. Aqui na cidade de Porto Alegre, de onde eu falo, isso assim é evidente. Né? As pessoas foram para as ruas porque elas não têm mais renda, elas não têm como pagar um aluguel, elas não têm o que comer. Então, esse efeito dentro do espaço urbano, o que o município está fazendo, dentro desse exemplo que eu dei, para auxiliar essas pessoas? Né? A gente está comprando vacina. Ok, a gente está comprando, está administrando vacina. Ok, isso é a política urbana da saúde, está vindo aos pouquinhos, ok. Mas isso, eu não quero usar a expressão isso é de menos, porque é equivocada, mas o que eu quero dizer é que atrás disso vem muitos efeitos negativos, né? Os efeitos dentro da questão de trabalho, por consequência, econômicos, que é a grande discussão, né? O comércio, enfim. A questão da educação, que toda essa discussão se abre, não abre, enfim, né? Mas como isso vai impactar as crianças e como isso vai impactar as cidades? Né? Então, vejam, dentro desse direito à cidade, a infraestrutura e os serviços acabam sendo afetados por essa pandemia que ainda vai longe. Né? E muita coisa não vai. Olha, eu estou fazendo distanciamento social, mas, enfim, volta e meia eu tenho que dar uma saída. Sim. Então, referindo aqui a cidade de Porto Alegre, né? A gente passa pela Rua da Praia, assim, tem muita gente circulando, mas, assim, dói, porque muita coisa fechada. Muitas pessoas quebraram, né? A economia não conseguiram acompanhar. Então, dentro de tudo isso, se entende que esse espaço urbano, onde nós exercemos o nosso direito à cidade, ele vai sofrer muitas modificações, não apenas nas políticas públicas, mas no espaço em si. Né? Se a gente acompanhar os jornais, enfim, a gente vê, por exemplo, um exemplo simples, né? Que aumentou, sei lá quantos % o número de pessoas que estão mudando de apartamentos para casas. Né? Por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa,
enfim, né? Assim como o número de pessoas que estão comprando casas aumentou, o número de divórcios também parece que aumentou, porque as pessoas estão todas dentro de casa, e isso, enfim, gerando uma outra situação, né? Mas, em termos de espaço, é isso. As pessoas estão procurando casas, as pessoas estão procurando casas com espaços de lazer, as pessoas estão procurando casas com espaço de lazer e espaço de trabalho, né? Então, os estudiosos dizem que essa revolução que vai acontecer, está acontecendo no espaço urbano atualmente, ela se equipara com a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, 1850, na Inglaterra, na França, um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, mas que acontece o quê? O telefone novo, Carlos, que agora eu não sei mexer, você sabe que eu fiz esse telefone, e agora está tocando e eu não sei nem como... Não sei nem como botar ele no silencioso, ele chegou a pôr. Mas eu dizia isso. Então, os estudiosos dizem isso, que essa revolução no espaço urbano, ela se equipara à Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? A maioria das pessoas moravam no campo, e com a maquinização da mão de obra, elas começaram a vir para os centros urbanos, formaram os centros urbanos, e daí a gente tem, digamos, um início de urbanização contemporânea, tá? Então, tu deve estar te perguntando, bom, mas o que isso tem a ver com o município de Cidreira? Vocês vão ver essa transformação aí também. Não apenas na habitação em si, mas nas pessoas sem trabalho, os comércios fechados e a própria mobilidade dentro da cidade. Porque a gente, de novo, aquela questão do aprender em tempo real, né? O que se percebe é que as cidades, as pessoas vão viver em policentros, né? O que seriam policentros? As pessoas, segundo essa previsão, elas vão circular menos, né? Então, a cidade vai ser o quê? Vamos ver como é que eu posso explicar isso. Além da questão da policentralidade, é como se a cidade fosse uma reunião de bairros, né? Ela é uma reunião de bairros, mas muitos desses bairros não têm a infraestrutura urbana que tem lá no centro da cidade, né? Escola, posto de saúde, às vezes tem, mas às vezes não tem. Mas essa questão da pandemia, com essa dificuldade de circulação, isso possivelmente vai impactar também a questão da mobilidade. As pessoas vão circular menos, ao invés de elas se deslocarem da sua casa para irem até a prefeitura ou irem até o centro da cidade, onde tem o Banco do Brasil, elas vão ter aparatos, instrumentos, enfim, que possibilitem a elas circular dentro do seu pequeno entorno. Né? Então, nesse sentido, é a previsão que se faz, além da modificação dos espaços dentro das casas, né, como eu expliquei, a questão da mobilidade e a questão da economia, né, como nós havíamos falado. Então, digamos assim, os grandes supermercados, ou os mercados, enfim, eles dariam lugar, isso já acontece, mas não é uma regra, dariam lugar a pequenos estabelecimentos comerciais que abasteceriam esses bairros, pelo menos de uma forma básica, evitando que as pessoas se desloquem, evitando o uso de automóvel, né, o uso da bicicleta, enfim, ou do caminhar, né? Seriam aspectos até positivos dentro da cidade, mas que a pandemia vai trazer. E assim como o home office, né? Quer dizer, a gente já vê em muitos lugares, e aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vejo isso por ler na imprensa, o home office é algo que veio para ficar, né? Não se tem dúvida sobre isso. O home office veio, vai ficar,
não sei se vai ser uma forma híbrida, enfim, mas o que eu vejo aqui nas cidades, na cidade de Porto Alegre, por exemplo, notícia do jornal. Olha o vício aí, a Prefeitura de Porto Alegre tem um prédio inteiro que ela aluga no centro da cidade, paga milhões de aluguel, onde está localizada uma determinada secretaria, Secretaria da Fazenda. Pois o prefeito já mandou encerrar os contratos todos e pretende, depois da pandemia, permanecer, claro, com servidores trabalhando presencialmente, mas o resto tudo remotamente. E no caso da Prefeitura de Porto Alegre, eu tenho alguns clientes que eu preciso fazer operações com a Secretaria da Fazenda, funciona normalmente. Né? Nós, advogados aqui, quer dizer, os processos eletrônicos, eu continuo trabalhando, como eu disse, eu estou em isolamento social desde 10 de março de 2020, né? A gente sai só para o essencial e é muito pouco. Minha família também, enfim. Mas é isso, assim, o que a gente vê é essa transformação, e o que eu dizia com relação ao home office, né? Eu trabalho normalmente, eu não tenho problema algum. E, olha, para não dizer que não tem saído em razão de trabalho, segunda-feira eu fui assinar uma escritura de uma partilha. Fui ali, 5 minutos, mas todo o encaminhamento se deu via home office, né? Então, por que a gente traz tudo isso e vincula com o direito à cidade? Porque será que os municípios estão preparados? Não, evidente que não estavam para a pandemia, muito menos para a transformação dessas políticas públicas, não é? Mas é hora de pensar. É hora de pensar nesse futuro, porque é evidente que nós vamos sobreviver a essa pandemia, né? A gente às vezes acha que não, mas a gente vai. E, inclusive, o município, o seu papel dentro da federação, né? O que aconteceu nesse episódio das vacinas, o que está acontecendo nesse episódio das vacinas, lembram lá atrás, no começo da pandemia, a compra dos respiradores? Foi o governador, mas poderia ter sido o prefeito. O governador fez lá um atalho, comprou da China, tal. Ah, não podia. Claro que podia. Se esse equipamento é liberado pela Anvisa, ele fazendo um contrato internacional com o fornecedor, podia. Assim como a questão das vacinas. Então, os municípios ainda, especialmente os municípios menores, eles acabam ainda, mesmo com essa autonomia, e depois daquele ufanismo dos municípios autônomos lá em 88, eles acabam se comportando de uma maneira muito subserviente ao Estado e à União, né? E isso é uma coisa que é preciso mudar, essa atitude, né? Porque essas transformações virão. A senhora acha que, só para lhe interromper, mas aproveitando o gancho, a senhora acha que isso tem a ver com um pouco de desconhecimento com relação às competências dos entes? De fato, aquilo que lhe é encarregado e atribuído na Constituição? Não, eu penso que isso tem a ver com cultura, com a nossa cultura. Sim. A nossa cultura de antes da Constituição Federal era de um ente meramente administrativo, tá? E também, então assim, para mim vem daí, e vem também por um outro motivo, esse mais palpável. Em realidade, a Constituição de 88, ela entregou para os municípios uma avalanche de atribuições e competências, e não veio o respaldo financeiro, econômico, para financiar essas políticas. Então, o que acontece é que o prefeito continua com o chapéu na mão, indo ao governo do Estado ou ao Palácio do Planalto mendigar verbas ou mendigar vacinas, que seja, no momento, né? Então, é isso. Então, disso tudo, né, que a gente
está falando, o que eu acho é isso, essa postura do município olhar para frente e não olhar apenas para uma legislatura, que é o que acontece também, né? Olhar para um futuro de política pública, de saúde. Falam também que a gente vai passar por outras pandemias, né? Que isso será, digamos, algo, não vou dizer corriqueiro, mas não sabemos. Né? Mas, digamos, não será uma situação inédita como essa que nós vivemos, até porque já aconteceu essa, não pode ser inédita mesmo, né? Mas aqui, então assim, ó, no sentido de o município se preparar, ser resiliente, né? A cidade, se fala muito nas cidades resilientes. O que é uma cidade resiliente? Uma cidade resiliente é aquela cidade que está preparada, não significa que ela tem equipamentos, mas significa que ela está preparada para enfrentar uma adversidade, seja a pandemia, seja um furacão, seja a tempestade. Vocês no litoral, isso é muito importante, porque eu não vejo isso sendo objeto de tratamento pelas cidades litorâneas. O que eu vejo é as cidades do litoral, elas não planejam as suas orlas. A orla das cidades aqui do Rio Grande do Sul, elas fazem parte do planejamento urbano da cidade. E, na verdade, elas demandariam um plano setorial, né? Porque a gente tem, por exemplo, a questão das dunas, que já foram ocupadas, tivemos, né, em Tramandaí, em Bé, tivemos aquele problema todo, mas a gente não sabe se a maré vai subir, a gente tem que cuidar dessa ocupação também, né? Apenas para dar um exemplo e não fugir do nosso assunto. Né? Mas isso é muito importante. É muito importante. Por exemplo, eu vejo assim, olha, a cidade de Olinda, que é uma cidade linda mesmo. Claro que lá na criação de Olinda sequer se pensava em política urbana, né? Mas o que está acontecendo na cidade de Olinda? As casas construídas na beira da praia, enfim, elas estão sendo engolidas pelo mar. Ah, que pena, são casas do patrimônio histórico. É uma pena. Aqui em Hermenegildo, no sul do estado, também, a maré... Pois é, mas a maré subiu, isso precisa ser planejado, né? Precisa ter uma área não edificada de proteção para proteger até mesmo os próprios proprietários, né, dessas propriedades, enfim, que construam, mas que, enfim, né, que tenha algum tratamento específico. Então, isso é pensar no futuro. Eu recordo, até fazendo um parênteses para isso que a senhora mencionou agora, das dunas, no município nós temos um problema bem sério, que é, de fato, com as ocupações, tanto, e eu lembro daí do seu livro, ocupações ilegais e irregulares, né? As ilegais, aquelas que realmente são contrárias à lei e não tem como, não é possível uma regularização, e as irregulares, que daí, de fato, é uma inobservância de um requisito, algo desse tipo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro bastante desse conceito, porque me parece interessante de aplicá-lo ali nesses casos concretos. Ocupação de dunas, onde, eventualmente, por exemplo, são dunas móveis, mas na época, quando se ocupou, não se tinha esse conhecimento. O problema é que, de fato, por não ter essa ordenação do solo urbano, o crescimento ser desordenado, hoje se tem construções à beira das lagoas, invadindo dunas, e as dunas invadindo, consequentemente, as casas, destruindo casas, até não tanto para o mar até foi contido um pouco mais próximo desse outro biotipo ali, que é a lagoa, enfim, e as dunas. Então, não só no município de Cidreira, mas em outros municípios há esse problema, e me parece que é bastante interessante o que a senhora coloca da questão cultural, né? É uma questão cultural. Por exemplo, antes a senhora mencionou que a cidade hoje não se entende mais como um mero traçado de ruas e avenidas. A cidade ela tem que ser pensada. Se ela não for pensada. Se ela não for pensada, acontece, por exemplo, o que hoje tem acontecido, que durante a pandemia, se já era difícil, ficou pior. Porque se eu já tenho uma desordenação, eu já tenho algo que é desordenado,
como que eu vou me ordenar durante esse caos, né? Então, isso que a senhora coloca e pontua, todos esses aspectos, eles não são soltos, eles não estão soltos. Eles têm relação com a vivência das pessoas na cidade. Outra situação que talvez a senhora possa comentar, e eu gostaria que a senhora pudesse esclarecer para o pessoal que está assistindo e que eventualmente não tem conhecimento jurídico, é essa discussão que se teve e que ainda se tem das competências constitucionais, né, que chegou até o STF decidiu, olha, cada ente federativo tem a sua reserva de competência constitucional e a edição desses decretos, então, está de acordo, né? O que a senhora poderia explicar para que quem é leigo conseguisse entender que é assim, tem os limites, né, de atuação de cada um? Assim, ó, uma coisa que a pandemia trouxe, a internet trouxe, enfim, digamos, essa popularização do direito constitucional, tá? Trouxe essa popularização para o bem e para o mal. Por que eu digo para o mal? Porque às vezes se tiram conclusões absolutamente equivocadas, né? Então eu vou dar um exemplo sem querer politizar, um exemplo técnico, tá? A anulação das condenações do ex-presidente Lula. Então, o que eu vejo no Instagram, no Facebook? Esse país é uma palhaçada, que agora o Lula virou inocente, porque não sei o quê. Não é nada disso. O Lula, ninguém disse que ele não cometeu aquilo que lhe é imputado. Apenas o rito processual não foi adequado. Ah, mas descobriram só agora. Não descobriram só agora. O advogado está, digamos, há anos, pugnando por essa anulação, agora que foi julgado. Tá? Fecha parênteses, não falamos mais em presidente Lula. Com relação às competências, a mesma coisa, né? Então, vai lá, o prefeito faz uma coisa, anula, o presidente, por exemplo. Hoje, o que a gente vê... porque esse Supremo tem que fechar o Supremo. A gente ouve muito, né? Vindo do próprio presidente e de sua trupe. Não, tem que fechar o Supremo, porque o Supremo está mandando no Brasil. Bom, primeiro, o Supremo ou qualquer órgão do Poder Judiciário, ele só atua, ele só se mexe se alguém provocar algum cidadão, alguma organização, enfim, dentro do que o Código de Processo Civil estabelece. Então, assim, o Supremo não funciona sozinho. Bom, aí, o que a gente vê hoje, e essa assertiva até ela não é equivocada, sim, o Supremo está praticamente governando. Por quê? Porque atos ilegais estão sendo feitos, estão sendo executados, né? Então, por exemplo, a frase que a gente não para de... Cada vez que eu ouço, eu digo, meu Deus, não, agora o Supremo diz, vindo do presidente da República, né? Não, agora o Supremo diz que eu não posso atuar, agora é tudo com os governadores. O Supremo não disse isso. O Supremo não disse isso. O Supremo disse, com relação às competências e com relação à pandemia, que, em caso de saúde, de proteção à saúde, como um direito constitucional básico, os 3 entes podem atuar conjuntamente, de forma comum. Em havendo uma omissão de um dos entes federativos, como houve, os outros entes têm competência constitucional para agir. E foi isso que aconteceu. E foi esse o gol de placa que o governador Dória fez. Ele saiu na frente, ele startou um processo, que depois vocês, né, a gente conhece a história, e que colocou o Brasil, o governo brasileiro, no rumo, senão nós estaríamos até hoje discutindo a questão da vacina, se vai virar jacaré, se não vai, enfim, tá? Então é isso, né? Então o Supremo atua, e todas essas questões que ele está atuando porque há um atuar equivocado do governo do Brasil, né? Há uma série, a gente pode, enfim,
elencar esses atos equivocados, e cada ato equivocado está sendo derrubado, porque se ele é equivocado, ele é ilegal, e se ele é ilegal, ele vai ser derrubado. Então é simples assim, né? A questão, o que é a competência para o leigo, né? A competência é uma parcela de poder que a Constituição dá para cada ente federativo. Então, a Constituição vai lá e diz assim, olha, município, tu pode fazer isso, Estado, tu pode fazer isso, União, tu pode fazer isso. Nessa matéria, vocês podem trabalhar conjuntamente, podem atuar os três ao mesmo tempo. Tá? Então, é isso. Esses debates são debates, a meu ver, estéreis, né? Eles não eram para estar acontecendo, mas, enfim, eles estão. E, professora, naquele outro ponto que a senhora mencionou, da função social da propriedade, a quem interessaria essa retirada, que não seria possível, porque, inclusive, a cláusula pétrea está lá no artigo 5º, mas lá da política urbana, a quem interessaria não existir, entre aspas, a função social da propriedade? Porque se ela, por um lado, se ela, por um lado, ela pretende equiparar o direito a todos e dizer, olha, não é absoluto direito de propriedade, tem que cumprir um fim, né, tem que ser destinado a algo, a quem interessaria? Bom, assim, interessaria a mesma turma que diz que ambientalista é comunista, que ONG é coisa de comunista. Eu vi ainda hoje uma reportagem sobre isso, né? Então, eu, quando comecei a lecionar direito urbanístico, muitos alunos, né, comentavam comigo, professora, a senhora tem uma posição muito de esquerda. Mas por quê? Porque esse negócio de função social da propriedade... Mas não sou eu que inventei isso, está na Constituição Federal, aliás, desde 1934. Em todas as constituições, ela vem, né? Ela vem. Mas como é que antes não se falava sobre isso? Bom, porque agora ela é direito fundamental. E por quê? Porque o DNA da Constituição Federal, ele é social. E não sei como nós estamos de tempo, Carlos, mas voltando ao início, que é uma coisa muito importante dentro da cidade, esse viés coletivo, né? Esse viés social coletivo que a cidade apresenta. Ou seja, a cidade é um grande condomínio. Né? Então, a questão das vacinas, liberdade de expressão, porque não sei o quê. Não tem liberdade de expressão nesse caso. Por que não tem? No meu ponto de vista. Porque existe algo maior, que é a saúde, e algo maior do coletivo. Então, o meu direito individual de expressão, de não querer tomar a vacina, ele fica sombreado por esse direito à saúde de todos. Né? Então, a meu ver, a vacinação tinha que ser obrigatória. Porque senão, por quê? Justamente por isso, porque, primeiro, pela questão técnica da saúde mesmo, né? Nós temos que ter mais pessoas vacinadas para chegar a uma imunidade, não a de rebanho, mas que diz que essa de rebanho não vai acontecer tão cedo. Mas justamente por isso, porque, segundo o meu entendimento, o indivíduo, frente à coletividade, ele não tem o direito de se abster de tomar a vacina, tá? A mesma coisa, vamos dar um exemplo. Dentro de um ambiente fechado, chega um determinado cidadão fumando um charuto. Senta-se numa cadeira. Então, assim, o que eu quero dizer com no ambiente fechado, é óbvio que a atitude dele vai impactar todos que estão ali. Não só impactar, como importunar a todos, né? Sim. Então é isso. Não existe esse direito absoluto. E dentro da cidade, isso fica muito claro. Então, na minha propriedade, por exemplo, eu vou fazer uma balada, né? Vou fazer uma festa, uma churrascada para 50 pessoas, em plena pandemia. Mas eu estou dentro da minha propriedade.
Não, mas tu não pode. Não pode, porque existe um direito de proteção aos demais que vai sombrear a tua propriedade, que nesse caso não vai ter função social alguma, né? Então, assim, ó, a função social da propriedade, ela significa o quê? Tu deves usar a tua propriedade, edificar, parcelar a tua propriedade para que ela tenha uso. Porque se ela não tem uso, qual vai ser a função dela dentro da cidade? Nenhuma. Né? Então, esse conceito de função social, ele é antagônico àquele conceito de propriedade absoluta, onde o proprietário poderia fazer qualquer coisa dentro da propriedade dele, porque ele é o dono. Isso não existe mais dentro do ordenamento jurídico. Tá? Então, por exemplo, dentro da cidade, eu tenho um determinado terreno, eu quero construir em altura. Bom, primeiro eu tenho que ver o que diz o plano diretor. Né? Aí eu já tenho uma super limitação à minha propriedade. Ou eu tenho um terreno e ali naquele terreno eu quero fazer uma não seria terreno, uma gleba, eu quero fazer uma pista de corrida de automóvel. Bom, tem que ver qual é a localização dessa gleba, o que o plano diretor diz a respeito disso. Então, na verdade, é uma limitação ao meu direito de propriedade, né? Então, isso não é novidade. Né? E por que isso existe? Por que eu não posso construir lá no meu super terreno uma pista de estocar? Porque dependendo da localização desse terreno, dessa propriedade, a atividade em si, ela pode gerar efeitos negativos ao entorno. Né? Então, é bem aquela questão de condomínio. Quem mora em condomínio sabe. Né? Não pode fazer barulho depois das 10 horas. Ah, mas eu estou dentro do meu apartamento. Pois é, mas se tu começar a sapatear dentro do teu apartamento, tu vai incomodar o teu vizinho de baixo. Ou eu tenho um vizinho guitarrista. Né? Ele está aprendendo. Não me incomoda, mas assim, ó, complicado. Eu tenho um outro vizinho que é saxofonista. Esse é meu vizinho, mas ele sabe. Esse sabe tocar. Isso é uma maravilha. O problema é o guitarrista que toca em horários que não são os permitidos, né? Sim. Ele está aprendendo. Então é muito desagradável. Mas tá, vamos lá. Isso também faz parte da convivência. Claro. Então, dentro da cidade é isso que a gente tem que eu vejo, assim, especialmente aqui em Porto Alegre. Professora, pode seguir. Uma frase. Eu vejo que as pessoas não têm essa noção introjetada do coletivo. Né? Se há 1 hora atrás eu estivesse na Orla do Guaíba, a Orla do Guaíba estaria cheia. Verdade. Quando, na verdade, hoje nós estamos em bandeira preta, né? Onde, pelas regras da bandeira preta, a saída é para situações emergenciais. Então, a gente vê isso no fim de semana. Ah, mas eu tenho criança pequena. Ah, mas eu... Sim, né? E isso é uma coisa também muito cultural. Muito do Brasil, né? Essa de não enxergar essa coisa do coletivo. E aí eu dou um outro exemplo bem recente. E já encerro esse tópico. O funeral do príncipe Philip. Nem o primeiro-ministro foi. Por quê? Porque a regra era que iam 30 pessoas e foram 30 pessoas. Sim. Então, assim, ó, eles têm introjetado essa questão da obediência às regras. Voltando à questão do coletivo. Hoje terminou a Conferência do Clima, né? Onde a tônica de todos os discursos, menos o discurso brasileiro, mas a tônica de todos os discursos é essa: trabalhar junto, trabalhar conjuntamente, ou seja, o social e o coletivo são a tônica. Então, isso também se reproduz na cidade, né? Pensar no todo. Essa outra situação que a senhora mencionou, nós vemos muito aqui no litoral,
e vimos bastante no ano passado, as pessoas vindo para cá, quando então a cidade maior, né, a capital fechou, vieram de maneira... E daí, claro, quem mora aqui parece que não quer receber as pessoas, mas não, é uma falta de noção. E hoje, nesse final de semana, nós vamos ver a mesma coisa. Só foi diferente quando, evidentemente, houve um fechamento, no geral, né? Mas a falta de noção das pessoas, pelo bem coletivo, também acontece, e muito. Se acontece aí nas praças, na hora do Guaíba, imagina aqui no litoral, né? Que o litoral é refúgio, parece que é o refúgio das pessoas. E claro que é muito bom, mas é, de fato, não pensar no coletivo. Um outro ponto polêmico que eu queria lhe perguntar, que é a respeito do uso da máscara. Isso também passa por essa discussão de competências, né? A regulação administrativa disso, porque ainda não se tem, mesmo que se fosse a intenção, não foi adiante, que é o uso da máscara de fato. Então, os municípios começaram a regular, é obrigatório o uso de máscara dentro do espaço urbano, daquele limite daquele município, nos locais fechados. Como é que a senhora viu essa discussão do ponto de vista legal e de competência? Bom, volto à minha última frase. Na verdade, Carlos, se nós tivéssemos uma sociedade, uma cultura de sociedade brasileira que tivesse essa noção e aplicasse essa noção do social e do coletivo, nem legislação a gente precisaria. Porque essa doença, ela é uma doença social, ela é uma doença da sociedade. Por quê? Justamente porque as formas de contaminação, elas, ou digamos, deixa eu ver como é que eu vou dizer de outra forma, não as formas de contaminação, mas assim, muitas vezes não basta eu me cuidar, né? Não basta eu indivíduo, me cuidar. Eu posso estar dentro da minha casa, chega alguém me entregar uma comida, alguma coisa, está sem máscara, ela pode contaminar, né? A questão dos idosos, que eles, né, pediam tanto para que não houvesse. Então, assim, ela é uma doença que depende do indivíduo enquanto ser social, enquanto inserido dentro do grupo. Sim. Então, assim, primeiro, não haveria necessidade dessa regulação. Não haveria. Agora, segundo, em questão de competências, não vejo problema nenhum município regular. Né? Não vejo como competência do município. Né? Se o município não... Isso é um choque. Quando... mas o prefeito pode fazer isso? Pode. Pode, claro que pode. E de novo, a questão da saúde como sendo uma competência comum, o Estado pode fazer, pode legislar sobre isso, e a União também. O município só não pode, vamos supor assim, que nós tivéssemos uma regulação federal ou estadual, tá? Dizendo que as máscaras que têm que ser usadas na rua são as máscaras N95. E o município regula dizendo que tem que ser máscara de pano. Então, ele está alterando para menos a proteção. Então, essa legislação, se houvesse, ela seria entendida como inconstitucional. Agora, se o município dissesse assim, por meio de lei ou decreto, tem que usar, dentro do município de Cidreira, no espaço público, os indivíduos têm que usar máscara N95 e o face shield, aquele troço transparente. Ok, porque ele está legislando para uma proteção maior. Ele não está legislando a mais, ele está legislando para uma proteção maior. Então, poderia. Tá? Agora, para menos, não. Excelente exemplo. E que fica muito didático para as pessoas entenderem, inclusive com relação a outros temas, né?
inclusive com relação a outros temas. Professora, nós temos alguns recados aqui do pessoal que está nos assistindo. Primeiro, a Carla Spencer mandou palminhas ali. Beijo, meu amor. Obrigado por estar nos assistindo e estar acompanhando o professor André dessa Obrigada, Carla. Show de aula. Fabiane Rosa, minha cunhada, boa noite, Fabiane, também acompanhando a nossa live. Esse a senhora lembra, ó, Isaac querido! Boa noite, querida André. Meu aluno querido. E amigo Carlos. Tchê, forte abraço para ti, muito obrigado por estar nos assistindo e acompanhando aí. Obrigada, a live. Doutor Moacir Donato, forte abraço, obrigado. Boa noite. Cumprimentos pelo tema e pela forma de abordagem. Precisamos levar ao público estes relevantes assuntos com linguagem didática. Eu penso que faz parte da construção da cidadania, onde ainda somos aprendizes. Doutor Moacir também, que comunga dessa ideia de que a gente pode transmitir esses conhecimentos, como a senhora está colocando agora, de maneira didática e, de fato, com esses exemplos que são do dia a dia. Como a senhora disse, é a nossa realidade, né? Excelente referência ao interesse coletivo, que a senhora falou ali das vacinas. Isso, está na Gênese do Estado. Isso aí. Essa premissa está na própria Gênese do Estado. Excelente também. Professora, e na sequência, para que nós pudéssemos continuar ali, eu gostaria de perguntar sobre algum caso, seja de agora, seja lá no seu tempo da Procuradoria, ou mais de um, né, que tenha lhe impactado, seja do ponto de vista profissional, pessoal, mas que realmente lhe marcou bastante nessa sua trajetória dentro do mundo jurídico. Olha, a questão da Arena do Grêmio foi uma questão que foi um tema que ele tomou muita energia de todo mundo, né? E era algo muito importante para a cidade, e isso dependia também. Todo mundo, ninguém se dá conta que o Grêmio está trancado, por exemplo, o Olímpico estava trancado, a Arena estava trancada, em razão desse problema. Qual era o problema? A Arena foi feita, os prédios ao lado foram feitos, e as contrapartidas urbano-ambientais não foram feitas. Então, nós trancamos o habite dos prédios. Naqueles prédios que vocês conhecem ali, a previsão é de 3 mil habitantes, tá? Então, o bairro... Só nos prédios, são vários prédios ali, né? Sim. Então, assim, 3 mil habitantes dentro de um bairro que não tem infraestrutura. Essas pessoas tomam banho, elas utilizam o banheiro, elas utilizam água para cozinhar, elas se locomovem, né? Da onde sairia esta água, esse esgoto e essas vias públicas? Então, de novo, a questão da função social da propriedade, a questão da cidade como um ente coletivo. Então, pena que a gente não tem imagens aqui, mas basta alguém ter ido à Arena do Grêmio em dia de jogo, ou a um dia de jogo com chuva, que vai ver qual o prejuízo que isso pode acarretar para uma comunidade. Então, o que aconteceu? Na verdade, trancou tudo porque a OAS acabou entrando dentro da Lava Jato, e a OAS acabou entrando em recuperação judicial. O crédito, nós entendíamos que essas obras que o município tinha para receber, né, o município não, a cidade, para que as pessoas pudessem ir para os seus apartamentos, porque eram terceiros de boa-fé, nós entendíamos que nós éramos tomadores dessa obrigação. E nós entramos dentro da recuperação da Lava Jato. Fomos até São Paulo, enfim, porque o nosso crédito, enquanto crédito comum, ele era um crédito quirografário, o que significava receber em 25 anos, um valor de 160 milhões. E nós fomos até São Paulo, e aqui uma outra questão muito importante, né? O Ministério Público e o município trabalhando juntos, e não como adversários, juntos, e fizemos muito isso aqui em Porto Alegre.
quando é possível. Quando não é Sim. possível, não é possível. E nós fomos a São Paulo e convencemos o juiz de primeiro grau que nós éramos tomadores dessas obrigações e que esse crédito teria que ser privilegiado tanto como um crédito trabalhista ou tributário. Conseguimos eliminar. Mas, assim, nós não chegamos em Porto Alegre, já havia um agravo por parte da OAS e caçaram com base numa visão absolutamente privatista da propriedade, tá? Então, esse caso, embora eu não tenha participado dessa finalização, ele me trouxe muita bagagem, me tomou muita energia. Eu tenho essa situação, assim, com muito carinho, né? Embora ela tenha me trazido muita incomodação, né? Então essa foi uma das situações assim que tratavam desse assunto que eu tanto gosto, né? Que eu tanto trabalho, e na prática eu não estava conseguindo aplicar a teoria, né? Por N motivos, mas enfim. Claro. Então, e os problemas que o município enfrentou ainda com aquelas obras da Copa que não foram terminadas, né? Ainda resta muito disso? Ou resta alguma coisa, parte, né? Tá? O que acontece? De novo, essa questão do social e do coletivo, ele se aplica, eu acho que, sei lá, em muitas fases, em muitas áreas da vida da gente, né? Então, dentro de um planejamento e de uma gestão de uma cidade, não basta só planejar o lado urbanístico, tu tem que planejar o lado financeiro e econômico que vai dar lastro para aquilo. Então, o que aconteceu nas obras da Copa? Fizeram a previsão das obras da Copa, tá? Só que muitas dessas obras, elas estavam em áreas ocupadas ou regularmente ou irregularmente. Então, para tu executar uma via, tu tem que tirar as pessoas do meio do caminho. Sim. Tu tem que desapropriar essas casas, né, essas propriedades. E os processos de desapropriação, eles não correm no mesmo tempo que uma obra vista exclusivamente enquanto obra. Então, muitos dos problemas das obras da Copa foram com relação às desapropriações. O pessoal está terminando as desapropriações agora, em algumas, porque as desapropriações, muitas são judicializadas, enfim, né? Então, isso precisa ser computado também no... É como se, sei lá, a gente planeja uma viagem, né? A gente tem que planejar lá o dinheiro que a gente tem para cada dia, né? Eu já mais ou menos sei, eu sei. É isso que eu tenho que ter por dia. Bom, vou viajar 15 dias, eu tenho que multiplicar aquilo por 15 e me manter dentro daquele orçamento, né? Isso é básico na vida da gente, enfim, né, eu recebo tanto de salário, tem 30 dias, tem que sobrar salário no meu mês, né? Não tem que sobrar mês no meu salário. Verdade. Então, na verdade, foi isso, tá? Foi isso que aconteceu. Em muitos dos casos foi isso. Professora, agora para nós encerrarmos, qual mensagem a senhora poderia passar para aqueles que talvez vão optar aí por seguir a carreira jurídica, por escolher o direito, ciências jurídicas e sociais, ou mesmo aqueles que já estão cursando a faculdade e, enfim, ainda não escolheram uma carreira dentro do direito? O que a senhora teria para comentar diante da sua experiência, enfim, a sua vivência, para esses colegas e futuros colegas? Olha, eu vou, não por falta de imaginação, mas porque eu gosto muito daquela citação que eu fiz no início da live, né? Ou seja, onde não há amor, não te demores. E o contrário é verdadeiro, evidente que é verdadeiro, né? Então, perfeito. A gente tem que ter amor pela profissão, pelo que faz, seja ela a profissão que for. Perfeito. Professora, eu gostaria de lhe agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, estar participando da live, né, contribuindo com essa ideia, com esse projeto, com o direito, e dizer que muito inspiro, tenho um carinho imenso pela senhora também, e pelas suas aulas, bastante tempo que não nos vimos,
E, com certeza, esses ensinamentos de hoje foram aqueles ensinamentos de antes e servem muito, seja para aqueles que não são, né, do direito, como para aqueles que gostariam de entender um pouco mais como funciona, né, essa parte do direito que hoje está muito em evidência e que, às vezes, não tem uma explicação mais adequada. Fica, sabe, como é que é, fake news, são informações distorcidas. E é bom, então, quando uma pessoa que entende da matéria pode passar dessa maneira mais didática para todos. Então, eu agradeço novamente e fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e já está aceito o convite. É um prazer falar desses assuntos que eu gosto tanto. Tá bom? Uma boa noite a todos. Pessoal, até a próxima. Professor André se despedindo aí. Não esqueçam que essa live vai estar disponível depois lá no YouTube, no canal do Descomplica Direito, em formato podcast no Spotify, e nos sigam também lá no Instagram, no @DescomplicaDireito01. A todos, um forte abraço e até mais. Até mais.